Bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos conversar sobre um resumo da discussão de anatomia e fisiologia cardíacas, ok? Anatomia e fisiologia cardíaca são a base que nos ajuda a compreender depois várias das doenças cardiovasculares. Por isso, é fundamental a gente dedicar um tempinho para relembrar alguns conceitos que a gente viu lá nos primeiros anos da faculdade de medicina. Primeiro conceito: fases do ciclo cardíaco, sístole e diástole. Vamos começar com a sístole. Então, olha só, vamos supor o coração completamente repleto de sangue. A primeira parte da sístole chama-se contração isovolumétrica. Existe uma tensão do músculo cardíaco, mas não existe a mudança de volume. Por quê? Porque as válvulas aórtica e pulmonar estão fechadas, mas a tensão começa a aumentar, até que a pressão dentro dos ventrículos vence a pressão sistêmica. Abrem-se as válvulas aórtica e pulmonar, e a gente tem a ejeção rápida. Depois da ejeção rápida, a gente tem a ejeção lenta, e com isso termina a sístole do nosso coração. Logo em seguida, diástole. Da mesma forma, a primeira parte da diástole é um relaxamento isovolumétrico. Na hora que ele está fazendo esse relaxamento, diminui a pressão dentro dos ventrículos, fecham-se as válvulas aórtica e pulmonar, abrem as válvulas mitral e tricúspide e começa a fase de enchimento rápido. Então o ventrículo faz um movimento de sucção e vem sangue dos átrios. Na primeira fase, 70% do volume sanguíneo acaba preenchendo os dois ventrículos. Depois vem a fase de enchimento lento. Por que a gente dá atenção a essa fase de enchimento lento? Porque depois de encher rapidamente, aquela fase final, que é do enchimento lento, quando você tem um paciente com aumento de complacência, é quando a gente tem a terceira bulha cardíaca que pode acontecer. Então, de novo, ó, diástole, enchimento rápido, no final, a gente pode ter o enchimento lento. Se o paciente for um paciente que tem uma área cardíaca aumentada, ele pode ter um aumento de complacência e esse enchimento lento gerar a terceira bulha. Por fim, para terminar a diástole, os átrios contraem, é a sístole atrial. Ela corresponde a cerca de 20% do volume diastólico final. Mais uma vez, se o coração dessa pessoa tiver rigidez por hipertrofia, por doença coronariana, por fibrose e tiver diminuição de complacência, a sístole atrial pode gerar uma quarta bulha, também chamada bulha atrial. Pessoal, isso que nós acabamos de ver pode ser representado nesse gráfico. Esse gráfico parece complicado numa primeira vez que nós olhamos ele, mas ele não é. Vamos ver juntos, nesse resumo, os principais elementos desse gráfico. Aqui em azul, a gente tem a curva de pressão do ventrículo esquerdo. Então, nessa coluna que está aqui, ó, eu tenho a contração isovolumétrica. A hora que ele atinge uma pressão suficiente para abrir a válvula aórtica, olha o que vai acontecer com a pressão, ó. Ela sobe, até a pressão dos ventrículos vencer a pressão sistêmica. Quando vence, abrem a válvula aórtica, então ejetou o sangue, o volume, a pressão começa a cair, cai até o ponto de que fecha a válvula aórtica e depois vai abrir a válvula tricúspide e mitral. E aí, ó, o volume de sangue, a coluna vermelha, ó, começa a vir. Aqui, na coluna vermelha, é o volume de sangue do ventrículo esquerdo. Então, ele vem, ele está alto, depois, a hora que ele tem a ejeção, o volume sai, porque ele foi para a aorta. Quando abrem as válvulas mitral e tricúspide, volta a encher esse volume de sangue. E tudo isso está relacionado com o eletrocardiograma, que está em azul escuro, e o fonocardiograma. Olha, primeira bulha, segunda bulha da ausculta cardíaca. Então, esse gráfico é um gráfico que nos ajuda a compreender um pouco dessa fisiologia, ok? Bom, o sistema nervoso ajuda o controle cardiovascular basicamente por dois tipos de receptores,
baroreceptores e quimiorreceptores. Os baroreceptores, eles têm uma ação dependente de como eles sentem a pressão arterial. Quando eles sentem que caiu a pressão arterial, eles ativam o sistema nervoso simpático, porque na interpretação do nosso organismo, ele precisa acelerar o batimento cardíaco para dar mais débito cardíaco. Quando os baroreceptores percebem um aumento da pressão, ele tenta ativar o parasimpático. E os quimiorreceptores são sensíveis à hipoxemia, aumento do PCO2, mudança de pH sanguíneo, ok? Então vamos ver agora o nosso próximo. Contração do músculo cardíaco. Pessoal, o coração, ele precisa de muita energia, porque claro, ele é o músculo do nosso corpo que nunca para de contrair. Então é grande a necessidade, é grande o consumo energético do nosso coração. E ele é virtualmente incapaz de fazer respiração anaeróbia. Então ele usa muita glicose, pode usar ácidos graxos, e aí a gente vai entender como que acontece esse consumo. Tudo acontece aqui na fibra muscular cardíaca, né? Sendo que a fibra, ela vai, na sua mais última análise, terminar na unidade morfofuncional, que é o sarcômero. O sarcômero, pessoal, é dentro da célula muscular cardíaca, o local onde eu tenho os filamentos finos e os filamentos grossos, espessos. O filamento fino, que é um filamento que vai ter actina, e a gente vai ver mais para frente, vai ter também tropomiosina e troponina, filamento fino. O filamento espesso é a miosina. Como é que acontece a contração cardíaca? Libera-se cálcio, a gente vai ver daqui para frente o que acontece depois do cálcio liberado, mas a miosina, que é o filamento espesso, ela anda e desliza sobre a actina. Então vamos dar uma olhada nessa outra figura, olha. Filamento fino, actina, a gente vai ver mais para frente dando um zoom, que além da actina eu tenho tropomiosina circulando a actina e troponina presa. Filamento fino. E o filamento espesso da miosina. Então, actina e miosina. Quando libera-se cálcio, há a contração muscular e aí, olha como houve um deslizamento desses dois miofilamentos. Gravem esses dois nomes, banda H e banda I. A banda H é aquela que acaba tendo só a miosina e a banda I só a actina. Vou voltar aqui para vocês poderem ver com mais calma. Ó. Banda H, só miosina. Banda I, só actina. Quando eu tenho a contração muscular, a gente já viu, caiu questão disso, eu tenho um encurtamento da banda H e da banda I, ok? Vamos lá. Esse daqui é um desenho que mostra para nós um filamento fino. Para vocês verem que ele não é só composto pela actina. Ele tem a actina, que está representada aqui por essas esferas azuis, tem esse filamento verde em hélice chamado tropomiosina e tem o complexo da troponina. Olha só, a tropomiosina, que é esse verde, tampa o sítio de ligação da cabeça da miosina. A miosina, que é o filamento espesso, tem uma cabeça, que se ela se ligar na actina, ela puxa e o músculo contrai. Esse sítio fica tampado pela tropomiosina. E quem consegue tirar a tropomiosina desse sítio de ligação é a troponina. Então, como é que o músculo contrai? Libera cálcio, o cálcio liga na troponina, ela muda a conformação espacial, altera o lugar onde está a tropomiosina e libera o sítio de ligação da cabeça da miosina. Então, olha só, vamos ver aqui, esta é a cabeça da miosina. Então, a miosina, que é o filamento espesso, a cabeça, uma vez liberado o sítio, gruda na actina e aí ela vai ter a contração muscular. Aqui mais uma vez, olha, filamento espesso da miosina, sítio de ligação da cabeça da miosina, actina com a tropomiosina que estava tampando e o complexo de troponina cardíaca. E com isso a gente compreende a contração muscular. Essa é a troponina que a gente detecta no infarto agudo do miocárdio.
Então, o kit de troponina, ele é específico para troponina cardíaca. E por isso que quando uma célula do miocárdio morre, acaba sendo possível detectar a troponina liberada na circulação sanguínea, ok? Vamos passar mais um. Pessoal, e é isso que eu queria mostrar para vocês como pontos principais do estudo da anatomia e fisiologia desse capítulo da cardiologia. Muito obrigado, até a próxima.